A cidadania é um conceito já usado desde a Grécia Antiga, lá em Atenas, mas que para o nosso período contemporâneo sofreu várias alterações necessárias para que fosse mais abrangente. Em suas reformulações, uma similaridade entre o conceito grego e romano é a consideração de que um cidadão vindo de pais gregos ou gregos com linhagens gregas, ele já se nascesse naquela terra, era considerado cidadão grego. Em nosso período, a relação entre o indivíduo com o Estado e a garantia entre os direitos civis, sociais e políticos e deveres como cidadão que devem ser protegidos, normalmente prescritos em uma Constituição promulgada de forma democrática, levam ao gozo da cidadania, que também implicam sua liberdade e sua responsabilidade que os acompanham. Também falar sobre o conceito de cidadania é tratar sobre poder, sobre a noção básica de política em relação aos outros, pois em Atenas, tanto em Atenas quanto em Roma, somente homens poderiam usufruir desse poder que era a política. Em suas formas, a gente pode dizer também que isso gerava uma desigualdade e subordinação, além de escravidão, pois eles não queriam trabalhar com outras formas senão aquilo, o intelecto. O conceito de cidadania em Atenas era o direito à palavra na eclésia, a igualdade perante a lei, a responsabilidade de decidir, lutar, julgar e administrar os privilégios públicos com acesso à terra. A democracia era direta, onde todos os cidadãos devem participar da eclésia. E somente eram considerados cidadãos em Atenas homens maiores de 18 anos, que somente eles poderiam ir para a eclésia. Mulheres, escravos, estrangeiros não poderiam ir para a eclésia, além de que estrangeiros poderiam ser escravizados. Já em Roma, tudo que indica é que a cidadania era uma coisa como uma situação política. A pessoa ganhava privilégios políticos, mas não eram pessoas desprovidas, normalmente sem privilégios. Por um tempo, somente os patrícios poderiam ir para o Senado e fazer suas representações. Logo, eles têm direito ao poder que adivinha junto com a cidadania, com direito à cidadania e sua representatividade. Também no período romano, as mulheres, estrangeiros, comerciantes, crianças, escravos, por um tempo, homens até homens pobres, não eram considerados cidadãos. Os cidadãos patrícios ricos de classe A, ou seja, da classe alta, que até atualmente podemos fazer essa comparação. A classe alta ainda é dominante, ela tem mais poder, ela tem mais influência política do que a classe C, do que a classe B. Que a classe B, também lá em Roma, que era a classe mais ou menos os plebeus e os clientes, eles tinham seus direitos e os plebeus, eles eram subordinados aos patrícios. O que quero dizer, principalmente, é que a classe A tem domínio sobre a classe B e a classe C. A classe B trabalha para A, a classe C trabalha para a B. Agora, no item 4, democracia e cidadania, temos dois tipos de democracia para nos representarmos. A democracia indireta, que é a atual, que é a representativa. Ela é feita por eleições, onde os cidadãos votam para eleger quem irá representar as suas decisões legislativas e executivas, que é a democracia atual. E temos a direta, que era usada em Atenas, e provavelmente que o Senado republicano se inspirou, é a que os cidadãos vão atrás para debater sobre a vida política, logo no Senado ou na Eclésia, onde todos os cidadãos tinham que ir lá e para representar as suas cidades, decisões tomadas em sociedade. A democracia, por mais que seja um sistema que dê o direito à fala, que dê o direito à cidadania e à representação a todos, tem suas falhas, mas não é o objetivo desse trabalho abrangê-las. Porque, embora isso exista, é o melhor sistema que temos atualmente e que pode representar vários grupos sociais ao mesmo tempo, de forma que todos sejam ouvidos, que a isonomia, a isocracia sejam garantidas. A democracia é um direito a qual todos os cidadãos têm garantido e também tem garantido a sua representatividade. Os direitos da cidadania e os direitos humanos são conceitos que tratam de todas as partes da sociedade que dizem respeito ao ser humano e à sua independência. Também a democracia, ela não julga você, como naquela época em Atenas, sobre se você precisa de alguma raça, etnologia, identidade de gênero, idioma, região, classe social. Isso mudou muito na nossa atualidade. E todo ser humano deve ser cidadão. E também tem seus direitos e deveres garantidos por uma Constituição, como a nossa do Brasil, onde todo cidadão tem direito à saúde de acordo com o sexto artigo. Todo cidadão tem direito a ir e vir, todo cidadão tem direito à saúde, todo cidadão tem vários direitos aqui no Brasil que devem ser garantidos pela Constituição. Dentro de uma sociedade, ao passar do tempo, tivemos vários modos de produção no que diz respeito à economia. Até agora temos os modos de produção feudal, primitivo, asiático, socialista, capitalista, comunista e o escravista, que é sobre o qual vou falar agora. O modo de produção escravista foi iniciado no Antigo Egito, mas foi mais intenso na Grécia Antiga. Esse modo iniciou-se na Grécia por motivos de diminuição de famílias nobres e o aumento da necessidade de alguém para fazer o trabalho pesado nas casas. Eram conseguidos escravos por meio de guerras, onde os povos vizinhos batalhavam, e quem perdesse era escravizado. Essas batalhas eram chamadas de guerras de conquista. Outro jeito de se tornar escravo na época era quando alguém fazia uma dívida e não conseguia pagar. O famoso filósofo Aristóteles defendia a escravidão, culpando o próprio escravo pela sua situação. Ele dizia que alguns nasceram para ser escravos
escravos e outros nasceram para serem mestres dos escravos. Ele pregava que o escravo não passava de uma ferramenta animada, feita para dar lucros, comparando assim os escravos com animais. Ele falava que os escravos eram feitos para fazerem um trabalho pesado e sujo, e completava esse pensamento falando de seus corpos, que foram feitos exatamente para esse tipo de trabalho, ao contrário dos cidadãos, que nasceram incapazes de fazer um trabalho árduo para que possam trabalhar no seu intelecto. Nesse modo de produção, tínhamos o domínio e a sujeição, sendo respectivamente o senhor e o escravo. Os escravos eram vistos como ferramentas que geravam lucros. Consequentemente, todo o resultado do trabalho do escravo ia para o seu senhor, esse que tinha apenas a obrigação de alimentar o escravo, porque um escravo doente não era útil em nada. Então eles eram tratados como animais, que tinham o propósito apenas de dar lucro ao dono. Os direitos dos escravos variam entre regiões. Por exemplo, na Roma Antiga, a libertação dos escravos era mais provável de acontecer, e aqueles libertos ainda tinham alguns direitos, ao contrário da Grécia Antiga, na qual era mais difícil para que o escravo consiga ser liberto. Augusto Magno, em um livro, fala que os escravos não eram considerados cidadãos. Eles eram considerados como objetos que se vendem e se compram, e que não tinham direito nem à sua própria consciência, pois, se tornando um escravo, o único dever que tinham era satisfazer o seu senhor. Em Atenas, os donos dos escravos davam a eles um pouco mais de liberdade. Porém, tanto em Atenas quanto em outras regiões, os escravos ainda estavam sujeitos a sofrerem torturas. Existe uma teoria criada por Karl Marx que diz que a base do capitalismo é a exploração da força. E essa exploração é quando o salário do trabalhador não equivale a toda a força que ele botou para que o produto fique pronto, sendo então pago desproporcionalmente em relação ao seu esforço, e o dinheiro que o produto lucra ao total é apropriado pelo capitalista. Essa exploração acontece ao longo da jornada de trabalho. O capitalista diz que paga aquilo equivalente à dedicação da força do trabalhador, sendo que aquela quantia é o suficiente só para o trabalhador se sustentar, e todo aquele dinheiro extra vai para o capitalista. A situação é diferente para aqueles que conseguem ter condições de trabalhar em seu intelecto, pois são esses que conseguem trabalhos que recompensam devidamente os seus esforços. As formas de escravidão na Grécia Antiga iam de funções em agricultura, mineração, construções, até trabalhos domésticos. Aqueles que eram encarregados de trabalhos dentro de casa eram que menos sofriam, pois o trabalho era mais leve e não exigia tanta cobrança. Tinham os que trabalhavam no campo e os que trabalhavam construindo templos para os gregos. Também poderiam ser artesãos, enfermeiros, carregadores de bagagem, empregados, cozinheiros. Eles podiam ser várias coisas menos cidadãos. Aqueles que trabalhavam na mina trabalhavam incansavelmente, sem a luz do sol e sem poder parar, se esforçando ao máximo fisicamente e mentalmente, em condições desumanas. Além do lucro que a mineração produzia, o mercado de venda do trabalho escravo era famoso para adquirir riquezas. Na Grécia Antiga, os escravos eram tratados de várias maneiras, dependendo do seu senhor ou do seu trabalho. Eles podiam ser maltratados por seus senhores se o seu trabalho exigia mais do escravo. Podiam ser escravos que trabalham em tarefas domésticas e não eram sujeitos a tanta violência, pois suas tarefas não envolviam muita coisa. De forma geral, dependia muito de qual tipo de trabalho eles teriam para que o seu nível de tratamento seja estabelecido. Foi encontrado em Delfins um manuscrito que registra a libertação dos escravos na Grécia Antiga. Era possível os escravos serem libertos se juntassem dinheiro e comprassem sua própria liberdade. Alguns também se alistaram no exército, que garantia sua liberdade pelos seus serviços prestados. Eu vou falar um pouco sobre a escravidão na Roma Antiga. A Roma se torna uma grande potência a partir do período republicano, que vai de 509 a.C. a 27 a.C., período no qual ela começa as guerras de expansão, sendo as primeiras constituídas pelas Guerras Púnicas. Essas guerras deram como resultado o domínio do mar Mediterrâneo a Roma, e a partir do momento que ela toma esse domínio, ela conquista todo o litorado mediterrâneo. Por consequência, com as conquistas territoriais, houve um grande aumento do número de escravos na região. Diferente da escravidão efetivada nas Américas, a escravidão romana não tinha caráter étnico. Ela não consistia em escravizar apenas um único povo. Ela consistia na subjugação e exploração dos estrangeiros a partir das terras que foram conquistadas em guerras e também através do acúmulo de dívidas. O trabalho escravo foi bastante utilizado em Roma, e os subjugados eram, em sua maioria, prisioneiros de guerra. Após a vitória sobre o Cartago, os escravos passaram a constituir a principal mão de obra romana. Os subjugados faziam praticamente tudo o que seus donos mandavam. Eles podiam ser encarregados de atuar em atividades tanto urbanas como rurais. Os escravos urbanos atuavam no comércio, artesanato, serviços domésticos e em obras públicas. Eles possuíam um pouco mais de liberdade e eram mais favorecidos em relação aos que atuavam nas áreas rurais, podendo até ter a possibilidade de ganhar dinheiro. Já os escravos rurais atuavam na agricultura, na mineração e em pedreiras. Ocorria também de atuarem como gladiadores e como professores. Os gladiadores eram escravos utilizados em espetáculos, onde eles lutavam entre si e entre animais nos seus teatros. Na sociedade, tanto os patrícios como os plebeus possuíam escravos. Os patrícios eram aqueles que possuíam grandes propriedades de terra e eram os mais ricos. Os plebeus eram aqueles constituídos por pequenos proprietários de terra, artesãos e comerciantes. Os escravos eram de total propriedade de seus donos. Eles podiam ser submetidos a qualquer ordem dada, se ao menos puderem recorrer aos seus direitos. Eles podiam ser torturados, assassinados, abusados, vendidos ou comprados pelos seus senhores, os quais não sofriam nenhum tipo de punição. Como afirma o filósofo e sociólogo francês Lévi Brulé,
Em Roma, como em outros lugares, o escravo é um ser privado de direito. Do ponto de vista jurídico, é uma coisa, ou, se prefere, um animal. Porém, a sua condição era variável de acordo com a proximidade com seu senhor. Os escravos domésticos eram mais favorecidos e tinham mais chances de serem libertos. Já os escravos que trabalhavam nos campos e nas minas eram muito maltratados. Quanto às escravas, elas eram atendentes pessoais das mulheres romanas ricas e da elite. Elas podiam ser treinadas para pentear e aplicar cosméticos. Os escravos tinham seus próprios aposentos, os quais podiam ser compartilhados com outros criados. Um exemplo de como era a vida dos subjugados e onde eles se acomodavam, entre aspas, é mostrado nessas imagens. Um quarto de escravos que foi descoberto em Pompeia. No dia 6 de novembro de 2021, foi descoberto um pequeno cômodo de 16 metros quadrados em escavação na vila de Cintiva Juliana, localizada a poucos metros do resto da cidade. Como mostra o vídeo, no quarto há 3 camas, sendo uma delas possivelmente de uma criança, jarros amontoados nos cantos do local e outros objetos. O cômodo servia de dormitório e despensa para pelo menos 3 pessoas que, de acordo com o Parque Arqueológico de Pompeia, poderiam ser uma família. A sala nos oferece uma visão rara da realidade cotidiana dos escravos, graças ao seu excepcional estado de conservação, diz o Parque Arqueológico. Esse vídeo só mostra as condições pelas quais os escravizados eram submetidos na época. A sociedade romana era caracterizada pela possibilidade de mobilidade, já que os escravos podiam ganhar sua liberdade e os homens livres podiam perdê-la. A lei que permitia aos homens livres virarem escravos por causa das suas dívidas foi abolida após uma série de lutas causadas pelos plebeus a fim de conseguir conquistar alguns direitos. A manumissão é um termo que designava a renúncia do patrão ao poder que ele tinha sobre o seu escravo. E havia basicamente 3 formas de obter a manumissão. A primeira é quando o escravo estava à beira da morte e ele era libertado de forma simbólica. A segunda é quando o seu dono morre. Ele deixa no testamento que é para libertar o escravo. Se ele não deixa no testamento, o escravo deixa de ser liberto e é passado como herança. E a terceira forma é quando há uma negociação. Se o dono libertar, ele ganha alguma vantagem em troca. Os libertos, que eram os escravos emancipados, acabavam virando clientes de seus antigos donos. Após a emancipação, eles tornavam-se homens quase livres. Podiam ter a possibilidade de serem considerados cidadãos, porém com poucos direitos e privilégios em relação aos outros cidadãos romanos. Apenas os seus filhos conseguiam a liberdade e o direito plenos, e como cidadãos poderiam até exercer alguma magistratura. Na prática, os poucos libertos conseguiam destaque econômico. A escravidão, infelizmente, ainda é uma realidade presente na vida de pessoas não só do Brasil, mas também ao redor do mundo. O trabalho escravo contemporâneo é o termo que designa a grave violação dos direitos humanos de um indivíduo e a restrição da sua liberdade. Os elementos que caracterizam o trabalho análogo à escravidão, de acordo com o artigo 149 do Código Penal Brasileiro, são condições degradantes de trabalho, jornada exaustiva, servidão por dívidas e trabalho forçado. Dados da Organização Internacional do Trabalho apontam que existem, no mínimo, 20,9 milhões de pessoas escravizadas no mundo. As vítimas do trabalho escravo contemporâneo são pessoas de baixa renda ou desempregadas, que procuram por boas condições de vida. Em 1995, o governo brasileiro reconheceu a existência de condições de trabalho análogos à escravidão no país perante a Organização Internacional do Trabalho. Portanto, o Brasil assumiu um compromisso governamental e estatal em cessar essa prática.